Para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, olha para o teu irmão do lado e diga para ele: há um alimento para nossas almas. Vai ser servido agora. Assente-se à mesa do Senhor. Amém, Jesus? Que assim seja. Então, vamos começar então a ministração dessa noite, para a glória de Deus, abrindo as Escrituras Sagradas, na carta do apóstolo Tiago, ou seja, Tiago, capítulo de número 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Tiago, capítulo 1. Amém? Tiago está ali no finalzinho da Bíblia, nós chegando ali perto de Apocalipse, depois da carta aos Hebreus, e antes das cartas de Pedro, você encontra a carta do apóstolo Tiago. Nós vamos ler o capítulo 1 e 2 versículos apenas para nós fazermos a oração de introdução da mensagem. Estamos ligados? Amém. Aleluia. Então que assim seja. Versículos 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Todos encontraram? Amém. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Amém. Oremos, depois vamos meditar sobre o estudo feito. Falamos com nosso Deus em Espírito. Senhor, agora é o momento, Senhor, do banquete espiritual ser servido e a nossa alma se sentir saciada, pois a Tua palavra é o alimento que nos fortalece a alma e nosso espírito. Que venha a Tua unção e que ninguém fique distraído, Senhor, sem ouvir e sem ser alimentado da Tua palavra. Para isso eu peço que o Senhor envie uma unção especial agora sobre esse lugar. A unção que destrói todo e qualquer seta que o inimigo lança, tentando impedir o Teu povo de ouvir a Tua palavra. Que ninguém se distraia, que ninguém seja negligente, mas sim seja atento e diligente na Tua presença. Para a Tua glória, eu abençoo todo ouvinte que ouvir com os ouvidos espirituais essa noite, essa mensagem trazida do teu coração para o coração da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Eu vou ler de novo. Se alguém entre vós, Tiago 1, 26 e 27, se alguém entre vós cuida, só se preocupa em ser religioso e não refreia a sua língua, o que fala, antes engana o seu próprio coração, a sua alma, e a religião desse não tem valor nenhum, ela é vã. A religião pura, aquilo que Deus quer na verdade, pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se, ou seja, evitar-se, não se contaminar com a corrupção deste mundo. Amém? Nós temos que entender uma coisa, amado. Está muito claro para nós, amados, que se alguém não praticar o amor, porque a questão aqui não é visitar, sair visitando agora viúvas, senão as pessoas levam na ponta da língua, vou visitar a viúva agora, a partir de agora, vou cuidar das tribulações da viúva para poder, não. Deus ele quis dizer de algo muito maior do que apenas esse exemplo. Ele está falando do amor ágape. Então, se alguém se julga religioso, mas a sua língua só abre a boca para contaminar, mais ainda esse mundo contaminado, para amaldiçoar, para destruir em vez de construir. Se alguém usa a sua boca para não glorificar Deus, ou seja, para amaldiçoar alguém, para não, já que você não vai falar bem, não fale mal. Se você ainda não tem estrutura, você fecha a sua boca, segura a tua língua, porque ela pode destruir muitas coisas. Então o Espírito Santo manda dizer essa noite: se você julga-se ser religioso e não cuida da sua boca, do que você fala, das suas atitudes, tudo isso que você faz é vão. Porque o que eu quero, na verdade, disse o Senhor no meu coração, é o amor, a prática do verdadeiro amor. Religiosidade não vai levar ninguém a lugar nenhum. Aliás, foi a religião, amados, que crucificou a Jesus Cristo. Foram os religiosos da época. Então, amados, Deus falou no meu coração: tem muita gente que está muito preocupada em defender placas denominacionais. A minha igreja, olha o que as pessoas falam, a minha igreja. Que sua igreja, amados? Você é Deus para ter igreja? Então não tem que falar minha igreja. Placas são placas, amados. Tem pessoas que se preocupam em a igreja que eu estou frequentando não está à altura do meu nível social. Misericórdia, Jesus.
Diga comigo, misericórdia. Que parece que não existe, amados. Tem pessoas que acho que eu vou trocar de igreja porque o nível que ali está não é do meu nível social. As pessoas não têm nada a ver comigo. Misericórdia. Porque o pé pisa no chão, ele não faz parte do corpo. Amém? Ele faz parte do corpo. Ele está ali ligado ao corpo. Ele está no mesmo lugar. Então é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Mas se você der lado, se você começar a olhar para o homem e ver o que o homem está falando, achando que o homem está falando com você, está preocupado em falar com você, porque você acha que alguém falou algo para esse homem, que é o que o Espírito Santo me revela, que o inimigo traz isso em sua mente, então eu peço que você se converta de novo. Você acha que Deus vai perder tempo e abrir um tempo desse tamanho, ungir uma pessoa para falar com você individualmente, uma situação corriqueira do dia a dia? Deus está falando de coisas grandes, amados, coisas maravilhosas. Amém, igreja? Amém. Mas tem pessoas que insistem em entender assim, que acostumam com um mensageiro, com um pregador, e acham que isso aqui tudo é, sabe? E isso está errado, mas é lado que você está dando para o diabo. Você vai se afundar cada dia mais se você não acordar a tempo. Desperta, ó tu que dormes. Porque quando alguém entra aqui nesse altar, esse aqui ou em outro lugar, e der lado que o Espírito Santo, quem vai falar é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele vai testificar no teu coração. Se você ainda tem o Espírito Santo, não está amarrado não, eu estou falando pelo poder dos nomes do sangue de Jesus Cristo. Se é que o Espírito Santo ainda está aí, ele vai testificar no teu coração, amados. Por que testifica em 119 e não testifica em seu coração? Porque até então ele testificava e deixou de testificar. Meu Deus. Então nós temos que acordar, amados. Misericórdia. Jesus sendo Deus, a Bíblia fala que ele desceu, ele se humilhou. Ele sendo Deus, ele preferiu estar em forma de homem, de ser humano, de criatura, para servir ao Pai. Veja em Filipenses, em nome de Jesus. Quem é você então, amado ou amada? Quem é você que não se humilha, não se deixa abater, não abate tua carne? Quantas vezes você jejuou para mortificar a tua carne? Diz o Espírito Santo. Me responda. A mim não, responda a Deus. Eu estou apenas sendo instrumento. Quantas vezes você jejuou essa semana para Deus mortificar a tua carne? Para que ela caia por terra? Para essa coisa que Deus está falando, insistindo em falar, e você insiste ainda em não obedecer a voz de Deus. Filipenses capítulo de número 2, versículos 5 a 8, em nome de Jesus. Ainda dentro dessa visão de que Deus se humilhou. Ele sendo Deus, não usurpou ser Deus aqui na terra. Olha que coisa. De sorte, todos encontraram? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. De sorte que haja em vós que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até quando? Não, tem pessoas que obedecem só até quando ele interessa para ele. Eu vou obedecer a Deus até aquela bênção chegar. Se a bênção chegar, eu obedecer. Não chegar até aquele prazo, eu não obedeço mais a Deus. Misericórdia. Jesus obedeceu até a morte. Então o Senhor está falando aqui, ó, façam como ele fez, obedeçam até a morte. Olha aqui o versículo 8, deixa bem claro. Assim mesmo humilhou-se, sendo obediente até a morte. Não foi uma morte qualquer não, um infarto, uma doencinha, uma coisinha, não, foi uma morte terrível, a pior das mortes já criada pelo ser humano, tortura mesmo, que a cruz de Jesus Cristo foi uma tortura, uma morte lenta, foi horrível, a morte de cruz. A igreja está compreendendo? Ele é Deus, hein? Ele é Deus. Você é o quê? Ah, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não estou preparado para isso, ou preparada para isso ainda. O que você está fazendo aqui então? Volta lá para o prezinho, ou venha só no culto de domingo, dar palmas, louvar a Deus, cantar, ou venha para a escolinha bíblica amanhã, às 1h30 da tarde, né? Porque é isso que você está querendo, já está marmanjão que não andar de bermuda e andar de skate ainda, né, amados? A Bíblia diz que acontece isso, de pessoas que já deviam estar evangelizando, devemos estar pregando, devemos estar buscando alma, ainda tem que se alimentar de leitinho, ela vai estar comendo comida sólida.
Então nós temos que acordar, amados. O inimigo está brincando com você e você não está percebendo. Os tempos são maus, os dias estão cada dia mais difíceis. Jesus está às portas. Amém, igreja? Então vamos em frente, amados. Vamos acordar. Temos que compreender qual é o nosso papel aqui na terra. De estarmos e sermos. Diga, estar e ser. Só quem falou isso está com o nome escrito no livro da vida hoje. Deus está mandando dizer isso. Quem diz estar e ser. Amém. Teu nome está escrito lá. Você não está só cristão. Você é cristão. Ou está profetizando isso na tua vida em nome de Jesus. Porque não adianta estar cristão. Está dentro da igreja. Tem que ser cristão. Então nós temos que entender qual é a nossa posição de estarmos e sermos cristãos. E o que nós somos? Vamos lá em 2 Coríntios, em nome de Jesus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu sei que você já conhece essa passagem. Que bom que você pode rever, sentar, comer, né? Eu comi ontem, comi hoje de novo, né? Algumas vezes nós repetimos os pratos, mas o tempero estava diferente, algo diferente aconteceu hoje na comida. Então é o que vai acontecer aqui no plano espiritual. Você talvez já ouviu uma mensagem como essa, mas Deus tem um tempero especial para essa noite, para você sair daqui saciado, cheio da graça dele. Amém, igreja? Então 2 Coríntios capítulo número 5, a questão de quem nós somos, na visão de Deus, quem nós somos por estarmos e sermos cristãos. 2 Coríntios capítulo número 5, versículo 20 e 21. De sorte que somos embaixadores. Quem sabe qual é a função do embaixador? Alguém sabe? Representar, né? Representar. Ele tem a total liberdade de representar. Por exemplo, se um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele tem total liberdade, carta branca de representar o Brasil lá, ou o governo brasileiro. Amém, igreja? Ele tem essa liberdade, ele pode ir em reuniões e ali dar opinião e falar em nome do governo brasileiro. E assim também Deus faz questão de registrar que nós somos embaixadores. Olha aqui, está na Bíblia isso aí, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus mesmo por nós rogasse. Rogamos então, pois, a vós, da parte de Cristo, para que vos reconcilieis com Deus. Olha Deus chamando, rogando. Entenda, se reconcilia com a palavra, se reconcilia com a vontade de Deus. Não faça mais a sua vontade, você está envolvido em um manto que ainda tem pecado. Esse manto é um corpo ainda corruptível, sujeito à corrupção do pecado. Faça a vontade de Deus, estando vivendo uma vida em espírito e em verdade. Amém? Versículo 21, que eu falei que eram 2 versículos, né? O primeiro diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Tudo dizendo, é como se nós, Deus, estivesse rogando e falando por nosso intermédio. E está, por isso que nós somos embaixadores. E o versículo 21 fala, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez pecado por nós, ou seja, ele foi para a cruz por causa de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então ele foi indevidamente para a cruz, imerecidamente ele foi para a cruz. Amém ou não amém? Olha a justiça de Deus, para que eu e você imerecidamente estivéssemos justificados diante de Deus. Ele foi imerecidamente para a cruz, se fez pecado em nosso lugar, para que nós imerecidamente também nos fizéssemos justos diante do Pai. Você pode glorificar Deus por isso? E é importante nós entendermos, amados, que o reino de Deus é amor. Nós somos embaixadores do amor. Amém? Então você representa o Deus do amor, o Deus do universo, o que criou o universo. Não é qualquer coisa, não é qualquer reino, qualquer país que você está representando, não. Se você fosse embaixador dos Estados Unidos, estaria cheio de orgulho, né? Pois tenha muito mais de orgulho, você é embaixador do universo, do rei do universo. Amém, igreja? E não sou eu que estou dizendo, não, amado. Palavras bonitas não, você viu na Bíblia aqui, de fato, nós somos embaixadores de Deus. Amém? Então, presta bem atenção quem você é, amado, minha amada. É importante nós entendermos isto. E entendemos outra coisa misteriosa, que aquilo que você vê no espelho não é aquilo que você vê, amado. O que tudo nós vemos aqui, isso tudo vai passar. Tudo isso aqui é vaidade. Tudo que você está vendo na terra, tudo que você conquistou, se Jesus voltar hoje, não adiantou nada, vai ficar tudo aí. Amém ou não amém? Amém. É importante ter, Deus quer que você tenha. Aliás, Ele pagou um preço alto para te prosperar. Mas só que você tem que entender que você não deve se apegar a isso. Você deve entender que você deve
pensar, da mesma forma, com a mesma euforia, com o mesmo ânimo, com a mesma determinação, você planta para ter aqui na terra, planta para colher na glória, na vida eterna, amém, igreja? Até com mais, porque aqui é tudo vaidade, vai passar lá, não, lá é eterno, amém, igreja? Então nós temos que entender isso, amado. Aquilo que você vê no espelho não é você. O que você olha no espelho, você tanto se preocupa, tanto cuida, e deve cuidar, meu Deus, tem que cuidar, muito bem cuidado. A gente procura cuidar do templo do Senhor, essa casa aqui que Deus deu, né? Esse ministério aqui. Mas isso não é o templo de Deus. Aqui é uma casa de oração de Deus, amém? Nós temos que entender isso. Quando você olha para o espelho, você não é aquilo que você está vendo, porque você tem algo dentro de você, que é você mesmo, chamado na Bíblia de homem interior, que é a alma, que é o espírito. Vamos tentar entender isso um pouco mais na palavra. Vai em 1 Samuel, porque lá no Velho Testamento, Deus quer que nós entendamos isso, amado, que Deus não precisa de aparência, Deus não precisa de intelectualidade. Se as pessoas estão preocupadas com a sua sabedoria, você estuda para você ter uma vida melhor aqui na terra. Agora, você acha que no reino de Deus isso tem um peso, amados? Você acha que a sabedoria humana tem valor para Deus, igreja? Será que Deus não tem poder de pegar um analfabeto e trazer no púlpito e pregar? E tem, eu já vi isso com os meus olhos. Eu tive do lado de um pastor muitos anos, que ele ia em lugares de alta sociedade, pregava ali. Primeira vez que ele foi, eu me esqueço até hoje, pastor, ele falou, presbítero, vamos comigo na época, né? Vamos comigo, falei, vou, o senhor sim, porque eu nunca preguei num lugar desse, é um lugar muito chique, um lugar muito sofisticado, lá só tem pós-graduados, só tem pessoas que têm aí títulos e títulos e títulos. Eu falei assim, pastor, você é um homem de Deus. Não, eu sei, mas fica do meu ladinho ali, se precisar você abre a Bíblia e lê para mim. Amém, tadinho, não tinha leitura. E eu me lembro claramente, naquele dia eu fiquei boquiaberto. Eu nunca vi aquele homem pregar tanto e ver tantas pessoas se rendendo ao Senhor, como eu vi aquela noite. Porque Deus não está preocupado com a sabedoria humana, mas Ele é a sabedoria. E quem habita em nós? Ele. Amém, igreja? Então vamos ver tudo isso hoje aqui, em nome de Jesus Cristo. Quando eu peço que você vá em Samuel, para você ter convicção de que Deus não vê o que você vê. Ele entende as coisas que você entende. Você que não entende as coisas que Ele entende. Ele entende o que você entende, só que Ele não quer que você veja com os seus olhos humanos. Tem uma visão muito maior das coisas. 1 Samuel capítulo 16, por favor, que é a passagem que Deus ordena que Samuel, o profeta Samuel, vá à casa de Jessé, pai de Davi, ainda desconhecido, um menino ainda, um rapazinho, e vá lá e escolha entre os filhos, e um dos filhos de Jessé, entre eles vai estar Davi, só que nem estava ali Davi naquela hora, quando o profeta pediu que chamasse os filhos, ele já começou a vir no Eliabe. Eliabe é um rapazão forte, caçador, guerreiro mesmo. A hora que Samuel bateu o olho naquele homem lá, Samuel falou, esse, né, Senhor? Maravilha, glória. Eu vejo como um pequeno de pentecostal, glória, aleluia, esse aí. Começou a falar em mistério ali, né? Aí Deus fala assim, ei, Samuel, o que é isso, Samuel? Essa euforia toda aí, eu estou sapateando, eu estou feliz, que eu estou vendo o rei de Israel na minha frente. Ô Samuel, você vê com os seus olhos humanos, não é isso que eu estou preocupado, não é a aparência, não é a intelectualidade, não é essas coisas que você está aí preocupado, não. Olha como eu vejo o coração do homem, não é isso aí não, é isso que nós vamos ver aqui agora. Depois você sabe da história toda. Fui buscar o último lá, que eu não tinha nem vindo, estava lá no campo, lá Davi, aquele raquetiquinho, aquele menininho franzino, e era ele. Deus falou, esse aí, ó, esse é o que eu quero, porque vocês veem com os olhos humanos, amém, igreja? Veja lá, por favor, em 1 Samuel capítulo 16, vamos ler o versículo 6 e 7, só. E sucedeu que entrando eles, ou seja, os filhos de Jessé, viu Samuel a Eliabe, e disse consigo mesmo, certamente está presente, estou perante o ungido do Senhor, aleluia, certamente estou vendo o ungido do Senhor, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura e estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor, no caso eu, está falando com ele, né? Não vejo como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Diga amém? Então está aí, amados. Quando nós olhamos no espelho, o que nós vemos? Um corpo. Nós não estamos vendo a alma nem o espírito. Deus vê a alma e o espírito, amém? Que na verdade é o que nós somos. Esse corpo aí não é nada, amados. Não é nada sem Deus, não é nada sem o fôlego. Então nós temos que entender, amado, quem nós somos verdadeiramente. A Bíblia chama a gente
nós nos chamamos de seres humanos, somos seres humanos, porque temos um corpo humano, mas nós não somos um corpo com alma. Entenda isso definitivamente. Nós somos alma vivente no corpo. Amém, igreja? 1 Pedro, capítulo número... Aliás, vamos a Romanos primeiro. Romanos, capítulo 7. Para você ver que na Bíblia nos chama de homem interior. Nossa alma, nosso espírito tem nome. É o verdadeiro homem, o homem interior. A alma tem esse nome na Bíblia. Capítulo 7, versículos 22 ao 24. Romanos, capítulo 7, versículos 22 ao 24. Estamos juntos? Porque segundo o homem interior, olha, diga alma, diga espírito. Amém? Então, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, meu espírito, a minha alma, tem o maior prazer em servir a Deus. Já viu Paulo dizer assim? Ó, quem já viu Paulo dizer? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Já viu já? Já viu? Está na Bíblia isso aí, né? Quantas vezes você se viu assim, né, amado? Por que eu fiz aquilo? Eu não queria fazer aquilo, mas fiz. Por que eu faço o que eu não quero e o que eu devo fazer eu não faço? E aquilo que eu quero eu não faço, porque a tua alma quer fazer, teu espírito deseja fazer, mas a tua carne, aí que vem um grande mistério que eu vou explicar daqui a pouquinho. Veja aqui em nome de Jesus, capítulo 7 de novo, versículo 22 ao 24. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, na palavra, mas vejo nos meus membros, olha, no meu corpo, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, do meu eu, né? E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí, ó, o apóstolo Paulo questionando uma série de situações que ele está em conflito ali, ó, entre a carne, o espírito, a alma com a carne. É a luta da carne com o espírito, né, amados? Está compreendendo? Nós temos que entender isso, amados. Nós temos que aprender que nosso corpo, antes de aceitar o dono dele de volta, porque na verdade, não sei se você se lembra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ao homem o fôlego, que é o espírito, deu a ele sentimento, que é a alma, e deu a ele um corpo consagrado. Amém? Amém? Deus mesmo desceu lá, fez o corpo, fez certinho, e depois soprou o seu fôlego de vida ali, que é o espírito, e colocou a alma, um sentimento naquele espírito. Amém, igreja? Tá? Então nós somos trino também, somos espírito, alma e corpo. A ordem certa é essa: somos espírito, alma e corpo. Somos um fôlego de Deus, somos o fôlego que sai de Deus, a vida. Somos um espírito com um sentimento, que é a nossa alma, e temos um corpo que Deus nos deu. Só que se nós voltarmos à origem de tudo, houve uma falta de vigilância daquela alma chamada Eva e Adão, né? Adão e Eva. E o que aconteceu? Eles ouviram a voz do diabo, e aí deram o lado para o diabo, de forma de serpente, e aí o diabo ganhou o direito de governar aquilo que Deus tinha dado para o homem governar. Então nós perdemos esse direito, por isso nós nascemos debaixo do jugo do diabo. Todo mundo que nasce, obviamente todo ser humano, nasce já morto espiritualmente, ele nasce sem vida, porque quando ele sai desse corpo aí, o primeiro lugar que ele vai é para o inferno. Não tem jeito, mas pode ser quem for, pode ser a pessoa mais boa desse mundo. Já viu uma frase que esse mundo fala assim, que o inferno está cheio de boas intenções? Amém. Então, essas boas intenções aí é aquilo que o inimigo engana nas religiosidades. Tem pessoas que acham que fazer caridade vai para o céu, vai morrer, vai para o inferno, não é o jeito. Vai morrer fazendo caridade, vai para o inferno. Mas como que? Porque o inferno está cheio de boas intenções. Não é isso que conduz, senão Deus não colocaria na sua palavra que o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, a palavra dele, a justiça de Deus. Amém? Ele dizendo que a caridade leva a Deus. Ele diria isso, mas criaram isso por quê? Porque o diabo criou, entrou nas religiões por interesse dele, e os homens interessados também na carne, ou seja, em coisas terrenas, mudaram a glória de Deus, mudaram a sua palavra, encaixaram os seus desejos humanos na palavra, e ali conduzem agora a purgatório, a morte em purgatório, tem tudo, né? Vale tudo. Tem reencarnação em algumas religiões, tem tudo. Virou festa agora. Aí você busca na palavra e não encontra nada disso. Por quê? Porque isso não é de Deus. Amém, igreja? Simplesmente não é de Deus. Procura então, me mostra. Alguém, eu desafio pegar na palavra e mostrar para mim reencarnação, mostrar para mim aqui em nome de Jesus, mostra para mim purgatório, mostra para mim em nome de Jesus. Mostra outro caminho que leva a Deus aqui na palavra, mostra aqui, ó. Mas não tem, igreja. Porque Deus não entra em contradição.
Mas até agora eu acreditava nisso. Vai acreditando, vai. É isso que o diabo quer. Ele conta com isso. A tua falta de entendimento, a tua ignorância na palavra. Até tempos atrás se lia a Bíblia em latim de costa para a igreja. Onde está isso na igreja de Jesus Cristo, amados? Por quê? É para criar religiosidade. Ah, está atacando tal igreja? Não estou atacando nada, estou falando a verdade. Eu estou em espírito. Eu desafio alguém me contrariar, porque eu estou em espírito falando isso não acontecia. Os de 40, 50 anos falavam que é assim. A Bíblia foi mais sucedida nas igrejas, em outras religiões aí, há pouco tempo. Em português e tem tradições há pouquíssimo tempo. Questão de 1 década e meia, no máximo 2 décadas aí. Amém, igreja? Amém. Então, olha quantas almas já foram para o inferno por causa da religiosidade, por causa do engano de Satanás. E o que se prega aqui é a palavra de Deus. Aí tem pessoa que se preocupa com o barulho que está feito antes de começar o culto. Tem pessoa que se preocupa com as vestes de quem vai cantar. Olha que você está preocupado, meu irmão, minha irmã. Olha que chega na mente do pastor. Eu tenho tanta coisa para me preocupar. Vou me preocupar em olhar o que a irmã está vestindo, cantando. Eu, antes de me batizar, quando eu me converti, eu já tinha um vínculo na minha vida pessoal. Esse vínculo ainda não me permitia batizar. Eu ainda não estava legalizado numa situação civil. Mas eu fui para Jesus com amor. Eu via todo mundo, meus irmãos na igreja, com pessoas abençoadas. Eu ouvia abraçar meus irmãos, beijar meus irmãos, ficava uma alegria quando eu ia para a igreja. Eu cantava lá, pegava o violãozinho, botava o pé em cima de uma caixa de tomate, cantava numa igrejinha pequenininha, uma alegria, numa unção, numa alegria, numa felicidade. E foram tirando a minha inocência. A religiosidade foi tirando a minha inocência. Um belo dia, eu peguei um flagrante de uma conversa. Não queria ter pego lá, mas Deus permitiu. Eu cheguei numa hora que a pessoa estava falando assim, pastor, ele não me viu chegando. O pastor tentava desesperadamente mostrar a pessoa que tinha chegado, e a pessoa que eu abraçava, que me abraçava também. Mas eu nunca odiei aquela pessoa, muito pelo contrário. Ali eu perdi a minha inocência ali. Só. Sabe quando você perde a tua inocência? E você aprende que o negócio as igrejas não são aquilo que você imagina que não é aquilo que nossos olhos humanos vê, que nós temos que orar por cada um, por outro, que está todo mundo doente, ao invés de ficar procurando defeito aqui e ali. Eu lembro que eu cheguei e a pessoa estava de costa para a porta, e estava se queixando, dizendo que ia sair da igreja, porque tinha um adúltero tocando. Você acredita nisso, amados? Eu novinho, convertido, mas ele recém-saído da casca do ovo, nascido ali, há um ano, no máximo, um ano e meio, numa unção, num amor, numa alegria, amados. Pessoa que me abraçava, que me recebia, e dizendo, eu estou saindo porque tem um adúltero cantando dentro da igreja, eu não aceito isso. Olha só o que essa pessoa estava fazendo. Se eu não tivesse ali o amor ágape no meu coração, se eu não tivesse Cristo Jesus no meu coração, o que aconteceria? Aquela pessoa tinha acabado de matar uma alma. Mas não fez isso não, porque na hora, depois que eu percebi que era de mim, eu resolvi sair. E aí o pastor depois ficou desesperado, veio atrás de mim, meu irmão, eu falei, pastor, fica tranquilo, eu vou orar por essa vida. Eu vou orar por ela. E ela não vai, se ela sair, pastor, porque ela quer sair, não é por esse meu motivo. Fica tranquilo, pastor. Aí o pastor, nossa, que vergonha, eu não imaginei nunca que a pessoa falaria isso. E eu não vou tirar você, todos os tempos eu não vou tirar você, você vai continuar tocando. Eu falei, pastor, eu não toco para homens, eu louvo para o Senhor, né? Ah, mas o senhor vai cuidar dessa pessoa agora, não vai ficar, não vou fazer exceção dela, não, muito pelo contrário. E nunca mais, nunca essa pessoa soube que eu soube isso aí. Nunca. Eu posso afirmar na presença de Deus que Deus te deu fôlego agora, se não estou falando a verdade. Nunca. Nem para a Salete eu contei isso. Estou contando aqui na igreja agora. Nunca. E essa pessoa já passaram-se 20 e tantos anos. Às vezes quando ela me vê, pastor Luciano, eu falei, oi irmã, mais ou menos. Aleluia. Mas aí eu fiquei sabendo já disso. Eu te falei a mesma coisa. Já a 39ª igreja que vai. Eu perguntei, irmã, está congregando aonde? Estou procurando. Está procurando, ele falou, meu Deus do céu. Esse é o crente, amado. Mas eu estou orando por ela, em nome de Jesus. Toda vez que eu lembro, eu falo, Senhor, aquela vida lá, toca aquela vida, em nome de Jesus. Né? Liberta aquela vida, se engano. Ai, Jesus. Mas vamos em frente, né, Márcio? Melhor seguir em frente, né? Vamos falar de coisas grandes e maravilhosas. Então o Senhor está dizendo aqui,
nos versículos 24, 22 ao 24. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Segundo a minha alma, meu espírito tem prazer na palavra. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas meu corpo, vejo nos meus membros outra coisa. Uma batalha contra a lei de Deus, ou seja, contra a lei do meu entendimento espiritual, que me prende debaixo do pecado, que está nos meus membros. É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu questionei ao Senhor, eu não sei se eu falei isso na igreja, vou falar agora, vai ficar registrado. Talvez eu tenha falado isso individualmente ou em um culto que não é de sexta-feira. Eu vou falar porque Deus está me trazendo à memória isso, essa revelação que Ele me deu. Um dia eu falei para o Senhor, eu sou pastor, eu gostaria de entender alguns mistérios, mas quem manda é o Senhor. Se o Senhor quiser revelar, eis-me aqui. Senão o Senhor me deixa até o dia que o Senhor acha que eu mereço entendimento disso. Mas eu gostaria de tirar uma curiosidade. Isso lá atrás, não foi agora não. Isso aí, logo no início do meu pastorado. Eu falei para o Senhor, eu gostaria de entender algumas coisas. Bom, eu sou corpo, alma e espírito. Né? Corpo não tem vida. Tem vida ou não tem? Não tem vida. Já viu alguém ser desenterrado, né? Alguns anos depois? Nada, não tem nada, não tem nada. É coisa feia. Então o corpo não é nada, é pó. Mas peraí, se o corpo é pó, não tem vida em si mesmo, eu estou nele, ele está vivo por causa do meu espírito, amém ou amém? Do fogo que está em mim, que é de Deus. Mas peraí, por que eu peco então? Para eu pensar nisso. Peraí, então eu não estou convertido? Olha o perigo aí. Olha o perigo do diabo te enganar. Então eu não estou convertido? Peraí. Não. Você está convertido. Tua alma e teu espírito, se Jesus voltar hoje, você vai para o céu. Diga amém. Glória a Deus. Eu não estou dizendo isso não, amados. Vai em Mateus 26, por favor. Entenda esse mistério. Entenda esse mistério, por favor. Nós estamos num culto de uma igreja que tem a palavra do conhecimento. Glorifica a Deus pela igreja que Deus colocou nos pés. Amém, queridos? Mateus 26, amados. Porque esse ministério é da palavra do conhecimento, amados. E veja que o próprio Espírito vai testificar no teu coração aí. Meu Deus do céu. No capítulo 26 de Mateus, amados, o que está acontecendo aqui a partir do versículo 36? Eu não vou ler de todo, tá? Nem vou ler do versículo 36. Eu vou dar um resumo aqui para poder ir direto no versículo. Jesus então vai para o Getsemane. E ali ele vai chamar alguns discípulos para orar com ele. Amém ou amém? E ali ele vai ficar um determinado tempo. Vai orar, vai falar com Deus Pai. Ele pediu algumas companhias para orar com ele. O que acontece? Ele está lá orando, passou uma hora, um pouquinho, ele olha para trás. Está lá roncando os discípulos, né? Ele olha e fala: vocês não conseguem acordar nenhuma hora comigo? Meu coração está, minha alma está angustiada. Ajudem minha oração. Oh, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Vamos lá, estamos juntos, Senhor. Vamos lá. Então tá, vamos lá. O Senhor, de novo, roncando. De novo vocês estão dormindo. Vocês não conseguem ficar uma hora só, estou pedindo. Ô Senhor, perdão, estamos juntos, Senhor, estamos juntos. Vamos lá, pastor, vamos lá, Senhor. Né? Bom pastor, Jesus. Aí a terceira vez ele foi a gota d'água, né? Então você tem, aí ele vai falar isso aqui, ó, no versículo 41. Vigiai. No versículo 40 ele vai dizer assim, ó, na parte final do versículo 40. Então, nenhuma hora pudesses vigiar comigo, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda esse mistério. Aí que eu quero que você entenda. Espera aí, pastor, aprenda esse mistério agora, em nome de Jesus. Senhor, eu sou uma alma vivente no corpo. Não sou um corpo com uma alma vivente. O corpo não tem vida. Ele só tem vida por causa do meu espírito. Amém, amém? Que é seu fôlego. Olha só que mistério. Eu falei isso para Deus. Como é que então eu não estou convertido, Senhor? Porque eu peco. E se eu deixar de pecar, eu vou ser recolhido, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Que mistério que é esse? Senhor, me ajuda, Senhor, me dá esse esclarecimento. Aí Deus, com aquela paciência, falou: filho, realmente essa pergunta sua é pertinente. Eu vou te responder. Aí vocês têm que entender. Realmente você tem toda a razão. Um corpo não tem vida, só age, interage por causa do Espírito. Amém. Mas agora estou preocupado, Senhor. Eu vivo pecando, eu vivo errando. Então eu não sou convertido. Se o Senhor voltar hoje, eu estou perdido. Então, filho, vai Mateus 26, 41. Aí eu fui lá. O Espírito está pronto. Você acha que eu não sei trabalhar? Teu espírito, alma, o dia que for para ser recolhido, já está prontinho. Os homens vão olhar para você e não vão entender. Será que foi salvo mesmo? Não sei, não. Hein? Então tem que dar minhas dúvidas, né? Porque Samuel, né? Samuel veio com os olhos humanos.
Mas Deus vê o corpo? Amém, amém? Mas por que eu faço? Aí que vem o grande segredo. Porque você não é o que você vê. Esse corpo não tem vida, ele só pode interagir, pode ter vida, pode fazer algumas coisas com um espírito. E esse espírito que peca não é o seu. Aí que está faltando a vigilância. Esse que você está vendo é o corpo. Algum lado você está dando para deixar outro espírito governar. Você está compreendendo agora? Amém. Que não é o teu. E quem não entende esse mistério, quando você deixa aquele espírito dominar a tua vida naquela área, é uma confusão enorme, mas é uma confusão enorme. Imagine se você que é um cristão está confuso, agora imagine um ímpio que vê você como cristão e fazendo as bobagens que faz. Então você imagina o que você está fazendo. Então tem que aprender a dominar, amados. Você tem que aprender a falar, peraí, esse lado desse templo, essa área desse templo, não sou eu que estou governando ainda, é o espírito de Lúcifer. Amados. Você acha que aconteceu o quê? Aquela hora que Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Como Pedro falou, não senhor, para de falar essas coisas, não acontece com o senhor não, para trás de mim, Satanás, arreda-te para trás de mim. Tu só para e cogita nas coisas humanas. Amém, queridos? Então está aí, ó. Você tem que entender que aquela hora Pedro, o homem Pedro estava ali, o homem interior Pedro estava ali, prontinho. Deus estava preparando ele para ser apóstolo, mas a carne de Pedro tinha ainda lados que o espírito de Lúcifer falava na boca dele. Entendeu agora, igreja? Amém. Esse é o mistério. É você que tem que aprender a ver o que está acontecendo. Você é a melhor pessoa. Depois de Deus, você é o único onisciente da tua própria vida. Por que Paulo falou, aquilo que eu devo fazer eu não faço, mas o que eu não devo fazer eu faço? Ele tinha consciência que algumas coisas que ele fazia que não eram certas. Amém? Amém. Então, igreja, aprenda esse mistério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou convidar você, por favor, deixa eu ver, nós vamos aqui para nós não nos perdermos. Vá, por favor, em nome de Jesus, na primeira carta de Pedro. Já lemos Romanos 7 já? Já lemos tanto 22 ou 24 já. Então, glória a Deus. Então vamos em 1 Pedro, no capítulo 2. Você vai descobrir quem você é. Essa noite você não vai sair daqui iludido não, mano. O que o diabo faz é coisa terrível, mano. Ele é astuto, ele é sagaz, ele faz com que você perca a comunhão com Deus. É ele que age em você, porque você deu lado para ele, permitiu aquele cômodo, você pode morar aí, tá? Porque aqui você cuida dessa área. Você não faz isso consciente, mas inconscientemente, quando deixa ele agir na tua vida. É ele que está fazendo você ainda ter acusações sobre a tua vida, porque você vai ter que prestar conta desse tempo aí, ó. Entenda isso, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, ou seja, um sacerdócio dado pelo rei, tá? Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, onde nós estamos, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Lá em Efésios, mas sabe por quê? Nós temos que aprender uma coisa definitivamente. O dono desse corpo é Jesus, amém? Amém? Ele pagou um preço altíssimo para isso. Pagou um preço que nós jamais podíamos pagar. Mas antes de nós aceitarmos Ele, para que Ele habite em nós, Ele nos ensina ao sacerdote. É como um inspetor, tá? Alguém toma conta de um lugar, aí vem de vez em quando um inspetor, cuidar. Ops, o inspetor é o Espírito Santo. Seguinte, ó, vai lá lavar aquilo lá, vai limpar aquilo lá, está sujo. Você viu aquelas pessoas que são governantes, né? O governante ou o mordomo, né? O governante ou o mordomo, eles ficam só supervisionando, assim o Espírito Santo. Ops, lá não está bom não. Ele te avisa. Aí você pode jogar sujeira por baixo do tapete ou pode ir lá e limpar de verdade. Mas jogar por baixo do tapete, ele é bom nisso, hein? Ele vai descobrir que a sujeira está lá. Ele vai chamar você e falar, está debaixo do tapete. Você não limpou. Amém, igreja? Mas aí é livre-arbítrio. O Espírito Santo ele governa, ele instrui, ele orienta, ele é manso, ele é humilde. Você é o sacerdote, é você, não é ele que vai prestar conta desse templo. Esse templo é você que vai prestar conta. Entenda isso, para de idiotice, para de ser ignorante. Aprenda isso, para de tolice. Aprenda que você é templo do Espírito Santo. E que você é sacerdote desse templo. Mas o templo é de Deus. E ele vai
ele envia o inspetor dele para coordenar o mordomo, no caso, me perdoe falar assim, expressão do Senhor, mas para que todos entendam o que eu quero dizer, aquele que inspeciona, aquele que cuida, que vistoria, melhor falar assim, né, Senhor? Um inspetor, né, que faz a inspeção. Ele está ali o tempo todo orientando, nos orientando a manter aquele templo limpo. Se você obedecer, você vai receber tua recompensa. Se você não obedecer, o dono da casa está chegando. Amém, igreja? Está aqui, ó. Vamos agora, por favor, em nome de Jesus, em Efésios, capítulo número 5, e o versículo 6. Então, o Espírito Santo vai dizer para nós assim: não vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí. Então, versículo 6 do capítulo 5 de Efésios: que ninguém vos engane com palavras que agradam a tua carne. É isso que está dizendo, são vãs, porque é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 8, por favor: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Amém? Então andai como filhos da luz. Amém? Versículo 10: aprovando o que é agradável a quem? Ao Senhor. Diga para o irmão do seu lado: nosso verdadeiro eu é a nossa alma, o nosso espírito. Diga amém? Então você não é o que você vê ali, amados. Você é o que você é espiritualmente. Você é um espírito com alma dentro de um corpo. Por isso que aquele corpo se torna vivente. Amém? Falamos já sobre isso, amados. Várias vezes, eu estou repetindo porque as pessoas não vão insistir. Nós não somos um corpo com alma, somos almas em um corpo. Nosso corpo nem é nosso. O nosso corpo, ele tem um dono. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Nesse corpo você dá tanto valor, é teu, amado. Ah, meu corpo. O dia que você aprender que esse corpo não é teu, você vai parar de falar meu corpo. Você pode falar o templo do Espírito Santo. Mas como ninguém vai entender isso, você pode estar dizendo meu corpo. Mas quando você falar, no teu inconsciente, você fala: não é meu corpo, não, isso é de Deus. É templo dele. Porque a Bíblia não é palavra do homem para mentir. Então está dizendo aqui, ó, versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, estamos juntos? Porque fostes comprados por bom preço, então glorificai, pois, a vosso Deus no corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, por isso, glórias a Deus. Está aí a palavra de Deus. Nosso espírito, amados, é o sacerdote desse templo. Vimos aí agora há pouco, já que você entendeu que o seu eu é o espírito, então o nosso espírito é o sacerdote desse templo. É ele que vai prestar conta com Deus. Nós só habitamos nesse templo, nós tomamos conta dele. É o que eu falei há pouco. Vai em 1 Coríntios, quando você já está, vai no capítulo 3 agora, por favor. Nós estamos falando e mostrando na Bíblia. Você está acompanhando aí? 1 Coríntios 3, versículo 16 a seguir. Olha aí, presta bem atenção. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha agora o alerta de Deus: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, versículo 20: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. E o versículo de número 21, até onde nós vamos: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Amados, está aí, ó, tem pessoas que perdem tempo e falam: nossa, o meu ministério, a minha igreja, o meu pastor, o meu não sei o que meu. Irmão. Glorifique a Deus. Não divida a glória de Deus com homem, com placas, em nome com religiões. Amém, igreja? Para com isso, igreja, em nome de Jesus. Irmão, nós temos que entender que nós somos herdeiros. Amém? Nós somos herdeiros de um reino que não tem fim, um reino eterno. E a prova disso, e para você ser herdeiro, para nós sermos herdeiros de verdade, tem que morrer o testador. Você sabia que para um testamento ter validade legal,
tem que morrer o seu testador, você sabia disso? Aquele que faz o testamento. Se ele não morrer, não tem valor nenhum o testamento. O testamento de uma pessoa em vida não tem valor nenhum. É por isso que Jesus morreu na cruz, amados. Para legalizar o nosso testamento, a nova aliança, o testamento que ele fez conosco. Você crê nisso? Então vá, por favor, comigo, em nome de Jesus, lá em 1 Pedro. Agora nós vamos finalizar com essa palavra, e eu creio que você vai fazer valer a tua herança. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: faça valer a tua herança. Amém? Como é que eu faço valer essa herança? Usando ela, que é a vida eterna, e o ministério que Jesus deu para benefícios, para alcançar almas que ainda estão aprisionadas nas trevas. Porque algo que tem de gente aprisionada nas trevas ainda, você não seja egoísta, porque você já se entregou ao Senhor, agora não. Em nome de Jesus, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Humilhe-se a si mesmo, em benefício do reino de Deus, porque é dele que você vai receber a recompensa. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 1, para a gente finalizar. Vamos ler o versículo 3 a seguir, até o 9. 1 Pedro 1, do versículo 3 a seguir. Então esse é o fechamento do nosso culto. Essa palavra que eu vou ler agora, aqui do 3 ao 9, com o seguinte tema: sacerdotes do templo de Deus. Então olha bem para o teu irmão, diga para ele: sacerdotes do templo de Deus. É o que nós somos. Amém? Então, esse é o tema da noite, é sacerdotes do templo de Deus. Aí você completa dizendo: é o que nós somos. Amém? Bendito seja Deus, o Pai, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Estão acompanhando a leitura? Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 5: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, ou seja, tristes, com várias provações, tentações. Versículo 7: para que a prova da vossa fé, ou seja, isso acontece, as provações, as tentações, você às vezes fica triste, né? Mas olha o que ele fala no versículo 7: e é para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, né? O ouro é coisa valiosa aqui na terra, mas perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais. Não havendo visto, nós não conhecemos Jesus pessoalmente, mas amamos a Ele, amém? Ao qual não o vendo, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, e finalmente alcançando para isso o fim, ou seja, o propósito da vossa fé. Olha para o teu irmão do lado e diga: a salvação da nossa alma. Diga bem? Esse não é o objetivo de sermos cristãos? Amém? Então, coloque-se em pé e aplauda o Senhor Jesus, porque nós somos sacerdotes do templo de Deus. Então só que vigiar, porque os tempos são difíceis, o inimigo está trabalhando, mas Deus está em você. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e Pai, eu trouxe apenas aquilo que o Senhor mandou trazer, Senhor. Sou apenas um servo do Senhor. Que todos os teus filhos, inclusive eu, possamos todos, Senhor, sair daqui renovados, transformados pelo teu poder, assim como aquele testemunho que eu vi hoje de alguém que saiu desta igreja pela porta da frente por motivo de mudança, me dando um testemunho tremendo, mostrando agora de Deus na vida dela. Eu te glorifico pela vida daquela irmã que hoje me chamou para uma reunião, e o Senhor pôde mostrar o salário meu, que é ver almas transformadas e tendo fruto, Senhor. Eu te glorifico pela vida daquela irmã, que eu não quero citar o nome aqui, mas te glorifico. E eu peço que assim como ela, hajam aqui mulheres sábias, valorosas, que edifiquem as suas casas, homens que zelam pela palavra do Senhor, sendo verdadeiros sacerdotes da casa, como Deus falou no final desse culto.
entregando na mão dos servos de Deus a campanha, aqueles irmãos que sentiram no coração de solicitar uma folha da campanha de libertação. É só erguer suas mãos, que elas vão chegar em suas mãos para você iniciar uma campanha para a sua vida ou para a vida de alguém, né? Então, enquanto eu vou falar aqui no microfone como é que é feita essa campanha, se alguém estiver nos visitando também hoje, em primeiro lugar, seja bem-vindo. E essas sextas-feiras aqui na igreja tem uma campanha, denominada Campanha da Libertação. Não há nada de místico nessa folha. Essa folha aqui é uma folha que Deus nos revelou para a nossa prática da fé, né? Então, uma campanha de libertação. Há uma folha que vai ser distribuída agora na igreja. Até quem já desejar pode levantar as mãos, que nossos amados irmãos diáconos vão estar passando pela igreja em nome de Jesus. Independente, pode já ir, irmãos, em nome de Jesus. E aqui, quem estiver conosco na internet, ouça, porque você tem possibilidade de alcançar também essa campanha de forma gratuita, viu? Assim como está sendo distribuída aqui na igreja, você também pode receber essa campanha. É uma folha que Deus nos revelou, aonde nós vamos exercer a fé daquilo que ouvimos da palavra, né? Por exemplo, aqui você tem um espaço para colocar o nome do fiel. É a pessoa que vai estar fielmente cumprindo essa corrente de oração para a causa que vai estar escrevendo na folha. Então é uma campanha de 7 semanas aqui na igreja, os que estão aqui nas sextas-feiras, os que estão na internet, quer seja no canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou no Blogspot, né? No blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, que é do Google. Se você nos encontrou no blog, você tem uma revista virtual da igreja, com toda a história da igreja, inclusive o endereço da igreja aqui em Londrina. Se você está lá no YouTube, você nos encontrou nessa mensagem e pode acessar novamente no YouTube com o nome Comunidade Evangélica Mão de Deus e encontrar na semana seguinte, daqui 7 dias, uma nova mensagem, né? Que Deus possa estar revelando ali para que você possa estar se alimentando e fazendo a sua campanha no nome de Jesus, tá? Então aqui é simples, você coloca o teu nome como fiel, escolhe uma dos dois lados aqui, que não pode fazer duas campanhas em uma única folha, tá? Sempre é feita uma campanha em uma folha. Então você vai pegar essa folha, se for 2 causas, pegue 2 folhas, escolhe a causa se é própria ou se é para terceiro, tem um espacinho para você ali detalhar a campanha, o motivo dela, e tem aqui também um lugar que é chamado de agenda, onde você vai estar acompanhando as 7 semanas que você estará em campanha de oração para a causa que você entregou nas mãos de Deus, tá? Então essa folha você pode solicitar através do e-mail, você vai passar agora no vídeo. Esse e-mail é meu pessoal, eu entro ali quase que diariamente, e aí onde eu encontro alguma solicitação dessa campanha, imediatamente eu anexo essa folha na resposta, e você pode imprimir quantas folhas você quiser, e inclusive salvar no seu computador e fazer outras vezes essa campanha em nome de Jesus. Deus vai te honrar, amém? Sem custo nenhum. Se alguém ligar para você ou usar um hack, entrar no meu e-mail e mandar pedindo alguma coisa em conta bancária para essa campanha, repreenda em nome de Jesus, porque essa campanha é gratuita. Então não é da Igreja Mão de Deus, muito menos da minha parte, em nome de Jesus, tá? Ela é gratuita, eu vou te enviar na resposta a folha e você vai imprimir quantas você quiser e gratuitamente em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Então entre em contato comigo, eu tenho o maior prazer em responder. Os que pegaram a folha que vai começar a campanha hoje, eu peço que se coloquem em pé para nós fazermos a oração a respeito da sua causa. Assim na internet, se já tem alguém com a folha que já preencheu, hoje é o primeiro dia, então se coloque em pé, vamos orar por sua campanha também, no nome de Jesus. Amém? Enquanto eu falo ao microfone, eu vou pedir que você fale com Deus, porque Ele está com os ouvidos bem atentos ao seu clamor. Agora entre na presença dEle e fala qual o motivo, quais são os motivos da sua ou das suas campanhas que você está iniciando hoje, em nome de Jesus. Enquanto eu falo no microfone, em oração por você, sem saber a tua causa. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão em oração, apresentando quais são os motivos ou o motivo da campanha ou das campanhas que iniciam hoje para a Tua glória. Quando eu falo a Tua glória, é porque é o Senhor que é digno dessa glória, pois é o Senhor que revelou, é o Senhor que fundou esse ministério, é o Senhor que revelou esta campanha. Tudo vem de Ti, e tudo é por meio de Ti e é para Ti, Senhor. Então que esse povo possa estar nesse momento, entregando-se na fé e colocando-se diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor está ouvindo o clamor deles, que ao preencherem essas folhas, eles estarão preenchendo um documento espiritual
se comprometendo a estar 7 semanas ouvindo a tua palavra, para que, enquanto eles ouvem, para serem transformados, o Senhor estará agindo a favor da causa deles, se eles crerem. Eu creio que nesse momento, todos que pegaram estão crendo, e o Senhor honrará a fé de cada um para a tua exclusiva glória, no nome de Jesus. Senhor, é o que eu peço, que venha a tua unção sobre eles, e que o inimigo não roube deles o direito que eles têm de serem prósperos, de serem abençoados, e foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho, para trazer vida e vida abundante naqueles que creem. Então eu estarei orando junto com eles agora, dando o tempo necessário para que eles apresentem as causas, e agora farei a oração com eles, em nome de Jesus. Amém. E deu tempo de você iniciar ou falar da sua campanha? Amém? Então agora façam a seguinte oração, repetindo essas palavras que Deus coloca em meus lábios. Você também na internet, diga essas palavras: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar a minha campanha e os motivos dela. Agora, Senhor, eu estou diante da igreja, diante da tua presença e de testemunhas, declarando que eu confio no Senhor. Estou entregando porque eu confio. Estarei descansando e esperando no Senhor, porque sei que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus, Pai. E eu entrego nas tuas mãos, já dando o meu voto de testemunho, porque eu darei testemunho da glória do Senhor, porque eu já tomei posse da minha vitória. Sei que esta vitória é minha, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua vitória, com a sua oração, com a vitória dessa campanha, porque eu sei que você está entregando de coração nas mãos do Todo-Poderoso, o grande eu sou, e Ele fará, em nome de Jesus. Amém? E você dará testemunho. Quem será envergonhado serão todos os inimigos que tentam se levantar contra a tua campanha, mas não prevalecerão, porque está escrito na palavra de Deus que as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja de Jesus. Diga: eu sou a igreja de Jesus. Amém? Então, que assim seja. Podemos assentar, preencham e venham mais 6 semanas em nome de Jesus. Você na internet também, são mais 6 semanas que você vai abrir, como eu disse há pouco, lá no canal do YouTube ou no Google, coloca lá Comunidade Evangélica A Mão de Deus, abra o primeiro endereço que aparece lá, que é o blog da igreja, blogspot.com.br, e ali você vai conhecer a história da igreja, vai conhecer a gente, ali vai ter fotos, vai ter mensagens, e Deus vai falar com você em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero falar agora com aqueles que estão no 2º ao 7º dia, convidá-los a estarem em pé em nome de Jesus. Você que está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia, coloque-se em pé. Assim na internet também, você que está no meio da tua campanha ou encerrando ela, coloque-se em pé e vamos orar. Não é necessário mais falar individualmente da sua campanha, né? dos motivos dela, pois você já fez isso no primeiro dia e Deus já está agindo se você crer. Amém? Então agora você vai dizer publicamente que a sua fé está aí. Não importa que dia você está, no 2º, 3º, até no 7º. Se você hoje terminou, ainda não viu, pelos olhos humanos, não se esqueça da pregação de hoje. Você não pode ver com olhos humanos, amém? Deixa, entrega na mão de Deus, espera nele, descansa, confia nele e ele o mais fará. Em nome de Jesus. Então, digam todos que estão no meio da campanha, ou estou na campanha ou encerrando, inclusive na internet, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, estou em sua presença. E para declarar publicamente a minha fé, que ela está inabalável, inatingível, porque foi o Senhor que me deu ela, e eu estou cheio da tua graça, para dar testemunho que eu estou convicto da minha vitória, como lá no primeiro dia. A minha fé não foi abalada, e eu estou firme no propósito de te glorificar e te exaltar, porque sei que recebi já a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Ô fé, hein? Você tem essa fé? Amém? Que assim seja na tua vida, e você dê o testemunho, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Podemos assentar aplaudindo o Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glórias a Deus. Você que encerrou a campanha aqui na igreja, ao terminar o culto, você tem ali o vaso de oração para depositar a sua campanha. Você da internet, terminou a sua campanha, entre em contato comigo novamente no e-mail, se é que já não te orientei lá no primeiro dia, né? Alguns eu estou orientando, outros a gente acaba esquecendo de falar isso. Se você for um dos que eu orientei, faça aquilo que eu hoje orientei. Se você não for orientado, volte a falar comigo que eu vou estar te orientando o que fazer com a campanha em nome de Jesus, ao encerramento dela. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.